Vamos começar então o nosso trabalho de hoje, chamando, então, o Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos abençoe nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, então. Bom, semana passada a gente viu, então, o tema foi Jesus nos revela ao Pai. Ele mostra, então, algumas 3 catequeses, a gente vem trabalhando nessa mesma linha, né? Semana passada era Jesus nos revela quem é o Pai, e na anterior a gente viu qual a mensagem do reino de Deus, né? Que é o mandamento do amor. Tudo isso porque quando a gente toma uma decisão de seguir alguém, quando a gente toma uma decisão de tomar partido de alguém, essa decisão ela tem que ser embasada em terra firme, né? Porque senão a gente decide uma coisa, eu vou votar em tal candidato na eleição. Aí eu descubro no meio do caminho que tem seus problemas, que ele desviou dinheiro público, que ele não respeita as pessoas, ele tem um monte de problemas e que não bate muito com as minhas ideias. E aí eu fico perdido, e agora? O que eu vou fazer? Está em cima da hora de votar, como é que eu vou mudar meu voto agora em cima da hora? Vou ter que correr atrás de outro, tentar descobrir um outro candidato que se adeque às minhas motivações. A mesma coisa com relação à nossa fé. Para a gente dizer, eu sou cristão, eu vou seguir Jesus Cristo, eu preciso saber quem é Cristo. Eu preciso entender o que ele quis trazer, né, para então, ciente disso, eu poder dizer o meu sim para ele. Então, primeiro nós vimos qual era a mensagem principal de Jesus. O que ele veio trazer para nós? O novo mandamento do amor. Amai os vossos inimigos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus é aquele que vem mostrar esse céu já aqui na terra, vivendo o mandamento do amor. Aí, na semana passada, na catequese passada, nós vimos, então, que Jesus, com as suas atitudes, Jesus, com o seu trabalho, com tudo que ele disse aqui na terra, ele, na verdade, nos revelou quem é o Pai. Ele é Deus. Ele não é só alguém que veio falar bonitinho para nós, que veio dizer umas coisas legais, que veio curar umas pessoas. Não, ele é o próprio Deus, que se encarnou e viveu no meio de nós como um de nós, vivendo tudo que nós somos, né? Menos o pecado. Então, esse Deus se encarna por amor a nós, justamente para viver aquilo que ele tinha, que era a mensagem principal de Jesus, o mandamento do amor. Ele não só falou, mas ele viveu o amor, se entregando totalmente por nós na cruz, né? Dando a sua vida por nós. Jesus não só falou, amai-vos uns aos outros. Ele amou todo mundo, inclusive aqueles que estavam perseguindo ele, aqueles que condenaram ele à morte, né? Na cruz, pouco antes de morrer, ele teve essa atitude, Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não teve ódio das pessoas que maltrataram ele. Ele teve amor, teve compaixão. E é esse Jesus, que é Deus, que é o mandamento do amor, que é a pessoa de Jesus, né? Que é esse Jesus que nós somos convidados a seguir. Então, a catequese de hoje é justamente sobre isso. Discipulado e seguimento de Jesus. Se eu me coloco a alcunha de cristão, se eu digo que sou cristão, que sou católico, é porque eu sigo Jesus Cristo. Não um Jesus Cristo que eu inventei, um Jesus Cristo que eu criei na minha cabeça, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu gosto ou desgosto. Não. É o Cristo real, verdadeiro, aquele que se encarnou,
aquele que mandou amar os inimigos. Amar os inimigos. Ai, coisa difícil, Jesus. Mas nós vamos tentar, né? Então, quando Jesus inicia a sua caminhada, ele não fez o trabalho dele sozinho, enquanto ele esteve aqui na Terra. Todo o trabalho de proclamação desse reino de Deus e de mostrar que é possível viver, ele fez junto com um grupo de pessoas que ele trouxe para perto dele, né? Ele tinha um grupo grande de gente que seguia ele. Dentro desse grupo grande, ele tinha um grupo mais pequeno de discípulos, que eram 12, né? E dentro desse grupo dos 12 ainda tinha um grupo menor, que era formado por Pedro, Tiago, João, e às vezes André e Filipe estavam ali junto, que era um grupo mais próximo ainda, com quem ele compartilhava coisas mais próximas, né? Então essas pessoas eram discípulos. Discípulo quer dizer seguidor, aquele que segue o mestre. Nós também somos chamados a ser discípulos de Jesus. Só que para a gente tomar essa decisão, a gente tem que ser instruído, a gente tem que saber o que está fazendo. Nós não podemos fazer isso às cegas, de qualquer jeito. Ah, não, vamos no oba-oba. Se der bem, se não der, a gente vê depois. Não, é uma decisão séria. Deus não é uma brincadeira. Não pode ser levado na brincadeira. É uma decisão séria que nós tomamos. E é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias da nossa vida, não é só um dia. Ah, eu me converti, encontrei Jesus, a partir de hoje sou um novo homem. Se você não tomar cuidado, se você não tomar a decisão todos os dias de seguir Cristo, você cai na primeira casca de banana que você enxerga na tua vida. Primeiro problema que tiver, primeira dificuldade, você cai fora. Ah, não quero isso para mim não. Dá muito trabalho seguir Jesus. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas a recompensa é muito grande. Então, esses que ele chamou, que instruiu, deixaram tudo de forma radical e foram servir Jesus, testemunhando ele nessa implantação do reino, na qual imperava a lei maior, o mandamento do amor. Amor este que atraía multidões para junto dele. Jesus tinha essa atração que ele despertava nas pessoas, que ao ouvir o seu chamado, deixavam tudo e seguiam. Como a gente vê no texto que nos é proposto hoje, né, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, no início do Evangelho de Marcos, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, né, aqueles que iam seguir ele mais de perto. Está lá no capítulo 1, versículos 16 até o 20. E o texto diz assim: passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, consertando as redes. Imediatamente o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Parece uma coisa estranha aos nossos ouvidos, né? Alguém chegar assim perto da gente, a gente está lá fazendo o nosso trabalho, desempenhando a nossa função no dia a dia, alguém chega assim, ó, me sigam, eu farei de vocês pescadores de homens. Esse louco ele está me chamando. Né? O texto ele está bem assim enxuto, né? Mas com certeza não foi dessa maneira. Né? Eles, para tomar essa decisão, eles sabiam quem era Jesus. Já tinham ouvido ele, já tinham ouvido falar dele. E aí, então, conhecendo quem era, tomaram essa decisão. Sabiam que não estavam embarcando numa barca furada, mas era o próprio Deus que estava chamando eles. Para tomar uma decisão dessa, com certeza, eles estavam muito bem embasados. Eles conheciam Jesus e aí então puderam dizer sim, vou largar tudo, vou deixar meu emprego, vou deixar minha família e vou seguir Jesus. Uma decisão radical
de seguimento de Cristo. E quantos não fazem isso? Jovens que deixam suas famílias, alguns deixam suas namoradas, entram para os seminários e fazem essa escolha radical por Cristo, essa adesão total a Jesus. Que bom que ainda hoje tem gente disposta a tomar essa decisão radical. Para a gente viver essa mensagem do reino de Deus, para a gente poder se proclamar seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, a gente não precisa tomar uma decisão tão radical. Se a gente quiser, ótimo, é muito bom. Mas se a gente não quiser tomar essa decisão radical, nós podemos também seguir Jesus, né, com a nossa vida, no nosso dia a dia, junto da nossa família, esposa, com o marido, com os filhos, e viver ali essa santidade, né, pedida por Deus. Né, que, na verdade, todos nós somos chamados à vocação da santidade. E a vocação da santidade nada mais é do que viver esse mandamento que Cristo deixou para nós, que é o mandamento do amor. É colocar o amor acima de tudo. Quando nós colocamos o amor acima de tudo, é uma decisão radical que nós tomamos. Porque a gente toma a decisão de amar as pessoas, independente de elas serem boas ou não. Independente de elas serem fáceis de se tratar com elas ou não. Não importa. Tomamos a decisão de amar. Isso é uma decisão radical. E às vezes mais radical do que largar tudo e seguir Jesus. Porque tem gente que às vezes larga tudo e segue Jesus, mas a cabeça está lá atrás. O coração está lá atrás. O corpo está lá, seguindo Jesus, mas a cabeça e o coração estão lá atrás. E Mateus nos lembra, no Evangelho, em Mateus, que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Para a gente seguir Jesus, a gente tem que colocar Ele acima de qualquer coisa, como o nosso tesouro maior. É isso que nos é pedido. E o Papa Bento XVI, se eu não me engano, na abertura da Conferência de Aparecida, lá em Aparecida em 2005, se eu não me engano, ele disse que, lembrando as palavras do bispo Dom Geraldo, que ninguém segue Jesus, ninguém começa a ser cristão, ninguém se torna cristão por causa de doutrina, por causa de uma decisão ética ou de uma grande ideia. Não. Nós nos tornamos cristãos porque fizemos um encontro com Cristo. É uma adesão a uma pessoa que dá um novo horizonte para a nossa vida. E essa pessoa é Jesus. E ao atender o chamado, nós, como discípulos, nos concretizamos nesta fidelidade do seu amor. Esse chamado se torna concreto, se torna real, quando eu decido viver a minha vida conforme Cristo. Lembra-nos sempre daquela musiquinha do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Eu gosto sempre de cantar ela, porque ela me recorda muito isso. Para ser cristão, eu tenho que amar como Jesus amou. Eu tenho que pensar como Jesus pensou. Eu tenho que viver como Jesus viveu. Tá? Ao iniciar, então, esse nosso discipulado, quando a gente dá o sim a Jesus, é uma resposta de amor e entrega. Mas não é uma resposta qualquer, é uma resposta a alguém que já nos amou por primeiro. É, na verdade, uma retribuição que a gente está dando para Jesus, porque ele já deu esse amor por mim. Ele já se entregou na cruz por mim. Ele já me amou por primeiro. E quando a gente dá essa resposta amadurecida e fortalecida nesse amor, então passamos a entregar a nossa vida a Ele. Eu te seguirei por onde quer que vás. Essa adesão total que a gente faz a Cristo quando dizemos sim a Ele. Enquanto discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados a intensificar a nossa resposta de fé e a anunciar a todos, em todos os momentos da vida, com palavras e testemunho fiel, que Cristo redimiu todos os pecados e males da humanidade. O discípulo é aquele que propaga a mensagem do Mestre.
Não guarda para si. Ah, eu tive um encontro com Cristo, nossa, eu me converti, eu me tornei um outro homem, a partir de agora eu vou seguir Jesus. Mas eu não falo nada para ninguém. A minha vida não mostra isso para as pessoas. Né? É igual aquela pessoa que vai na missa, participar da celebração e fica lá. Canta que nem abre a boca para cantar. Parece que está dormindo na igreja. Né? Que cristão é esse? Que alegria é essa que ele traz no coração? Isso não é Cristo. É outra coisa qualquer, mas não é Cristo. Cristo é alegria. Cristo é vida. Cristo é amor. Então nós não podemos ser cristãos bola murcha, cristão triste. Claro que a tristeza faz parte da nossa vida. Os momentos difíceis que a gente passa, as dores que a gente sente, não vão ficar tá com um baita de uma dor no coração, alguém muito querido meu morreu, eu vou ficar dando sorriso para todo mundo. Não. Não é isso que Deus quer. Mas apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, o nosso coração não se entristece porque Cristo habita nele. Ele está ali com a mão estendida, né, para nos fortalecer. Ele está ali estendendo a sua mão. Eu estou aqui, não tenha medo. Quantas vezes a gente ouviu isso no Evangelho? Não tenhas medo, porque eu estou contigo. É o que Jesus fala. Não tenhas medo. Não importam as dificuldades que você esteja vivendo. Eu estou contigo. Eu não vou resolver os seus problemas, mas eu vou estar contigo para que você encontre a solução. Eu vou te iluminar para que você ache o caminho para resolver todos os seus problemas, para que a sua vida possa continuar. Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas Ele não é paternalista, Ele não resolve as coisas para nós. A gente está com dificuldade financeira, Ele não vai colocar dinheiro na nossa conta para pagar as contas, mas Ele vai nos dar força para a gente trabalhar, Ele vai nos iluminar para a gente tomar as melhores decisões, para a gente conseguir sair dessa situação difícil e resolver os problemas. Olhando para trás nas nossas vidas, na nossa vida, quantas situações você já não passou em que, olhando hoje, depois de tudo passado, você enxerga a mão de Deus agindo ali. Você enxerga a mão de Deus te amparando, te protegendo, te iluminando. Eu estava pensando em fazer tal coisa, mas me deu um estalo, parece que foi uma iluminação, e eu fui por um outro caminho e a minha vida mudou. E o meu problema foi resolvido. Né? E a doença que eu tinha foi descoberta e os médicos conseguiram, né, sanar a tempo. Quantas histórias a gente não tem disso? E não são coisas grandes, curou um câncer, curou AIDS, não, são coisinhas pequenas. Às vezes até são coisas grandes também. Mas Deus age todos os dias nas coisas pequenas da nossa vida. Deus age todos os dias, né? No cotidiano, na rotina nossa. É que a gente fecha os olhos e não vê Deus. Quando a gente não tem fé, a gente só vê coisas acontecendo na nossa vida. Mas quando a gente tem fé na ação de Deus em nós, a gente vê Deus agindo nas coisas, Deus iluminando a gente. Simplesmente porque a gente disse sim para Jesus. Porque a gente disse, eu vou seguir esse Cristo. Eu vou seguir Jesus Cristo. Serei um cristão, mas um cristão de verdade daqui para frente. Não um cristão de mentira. Que diz que é cristão, mas não faz nada do que Cristo fez. Né? Nós não precisamos fazer os milagres que Jesus fez, mas precisamos amar as pessoas como Jesus amou. Esse é o selo do cristão. Tertuliano, que é um grande pensador católico do início da igreja, viveu entre os anos 100, 180, uma coisa assim. Não lembro agora as datas, né? Foi ele que escreveu aquele texto que dizia assim, que as pessoas olhavam para os cristãos e diziam, vede como eles se amam. Esse era o distintivo do cristão. Não precisava carregar um crucifixo pendurado, não precisava andar com uma cruz na mão. Não. Pelo modo como os cristãos viviam, pelo modo como eles amavam as pessoas sabiam, aquele ali é um cristão.
Aquele ali é uma pessoa que acolhe os indigentes. Aquele ali é uma pessoa que ajuda os oprimidos. Aquele ali é um que não deixa as crianças serem abortadas. Aquele ali é um que não abandona os seus velhinhos. Aquele ali ama, mesmo aqueles que judiam dele. Aquele ama, mesmo aqueles que querem o mal dele. Esse é cristão. Então, o amor era o selo no início do cristianismo e precisa continuar sendo hoje o selo que marca. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: nossa, mas que bonito esse jeito. Ele tem lá seus probleminhas, mas tem um coração tão grande, esse menino, essa menina, é capaz de amar todo mundo. Esse deve ser o nosso testemunho. A gente não precisa falar as coisas, mas a gente tem que viver as coisas. E a gente vivendo, as pessoas veem as nossas atitudes, os nossos exemplos, né, de ser cristão. O discípulo deve identificar-se com Jesus Cristo e também compartilhar o seu destino. Aonde eu estiver, aí também estará o meu servo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Onde eu estiver, aí estará também o meu servo. E se Jesus está nos oprimidos, se Jesus está nos abandonados, se ele está lá, o servo tem que estar lá também. Se Jesus está lá na pessoa daquele que sofre, tem que ter sempre um discípulo de Cristo do lado dele para ajudar aquele que sofre. E exemplo perfeito de discípulo de Jesus Cristo, de seguimento total, de adesão total a Cristo, foi Maria. Ela que, através de uma fé radical, aceitou a proposta de Deus e tornou-se a mãe de Jesus. Foi a primeira discípula missionária que se fez colaboradora no renascimento espiritual dos discípulos. Os discípulos se acovardaram quando Jesus morreu, mas ela estava ali, ao pé da cruz, junto com João, chorando pelo seu filho que estava morrendo. E depois foi testemunha da ressurreição. Quando Jesus aparece aos discípulos, Maria está junto. Quando o envio do Espírito Santo acontece, Pentecostes, Maria está junto. Então, Maria é a mãe da igreja. Ela que está ali presente sempre na igreja. Ela que gerou aquele que gerou a igreja. Ela gera Jesus Cristo, que a partir da sua vinda gera também a igreja. Por isso que ela é a mãe da igreja também. Então ela se faz colaboradora. Sua figura de mulher forte emerge do evangelho conscientemente orientada para o verdadeiro seguimento de Cristo. Ela viveu completamente toda a peregrinação da fé como mãe de Cristo e depois dos discípulos. Maria é sempre a seta que aponta o caminho de Cristo. Você quer seguir Jesus Cristo? Olha para Maria, que Maria vai te mostrar o caminho para seguir Jesus. Você quer ser um bom cristão? Olha para Maria, que Maria vai te ensinar como ser um bom cristão. Por sua fé, Maria chega a ser o primeiro membro da comunidade dos crentes em Cristo. Ela cooperou com o nascimento da igreja missionária, imprimindo-lhe um selo mariano que a identifica profundamente. O sim que brotou de Maria foi um dos eventos fundamentais da igreja. Sem o sim de Maria, Jesus não teria se encarnado. A gente não teria experimentado dessa graça, né, que foi a encarnação de Cristo, a sua vivência aqui na Terra junto conosco. Ela é a grande missionária, continuadora da missão de seu filho e formadora de missionários, pois ensina o primado da escuta da palavra. Maria, quando recebe a mensagem do anjo, escutou a mensagem, entendeu ela, questionou quando não compreendeu. A partir do momento que ela entendeu, assumiu então a condição de discípula, aceitou a missão e ainda foi até a sua prima Isabel como serva ajudar aquela que estava precisando de ajuda. Então Maria é o exemplo perfeito do discípulo que acolhe a palavra. E aí eu volto a dizer para vocês a questão das dúvidas, né?
Dúvida não é sinônimo de não ter fé. Muito pelo contrário. Quando a gente tem dúvida, é porque a fé está sendo sedimentada na nossa cabeça. A dúvida ela é boa, porque ajuda a gente a entender melhor. E Maria teve dúvida. Quando o anjo disse para ela, ave cheia de graça, você encontrou graça diante de Deus, de ti vai nascer o Salvador da humanidade. Mas como que isso vai acontecer comigo, se eu não sou casada? Maria questiona, porque não estava entendendo como isso ia acontecer. Mas então, depois da explicação do anjo, dizendo que o Espírito Santo ia descer sobre ela e gerar esse filho nela, aí ela entendeu e aceitou a missão. Então, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aceitou a palavra na sua vida, gerou a palavra no seu ventre e levou essa palavra por primeiro até Isabel, né, onde João Batista já estava sendo gestado no ventre da sua mãe. Com Maria, essa fé radical de adesão a Cristo também moveu todos os santos que estão nos nossos altares. A grande maioria dos nossos santos que são cultuados na igreja tinham em Maria um grande exemplo. Muitos escreveram profundamente belos textos sobre Maria, deixaram exemplos maravilhosos de devoção mariana para nós. Tiveram em Maria o exemplo da perfeita seguidora, da perfeita discípula de Cristo. O encontro com Jesus dessa forma também acontece aqui agora com nós, que somos os fiéis a caminho da santidade. É um convite e oportunidade que o Mestre, em seu amor, dá a todos os seus discípulos, sermos colaboradores na sua missão de salvação do mundo. Jesus precisava de nós para salvar a humanidade? Precisava de nós para fazer o reino de Deus acontecer? Não, ele é Deus. Se ele quisesse, ele impunha isso goela abaixo para nós, mas ele nos ama com um amor tão grande que ele nunca quis isso. Jesus nos dá a liberdade. Ele permite que a gente escolha. Eu sigo Jesus porque eu faço uma adesão a ele. Eu quero isso para mim. Eu não quero? Tudo bem, não sou obrigado. Não sigo Jesus, não sou cristão, eu faço o que eu quiser da minha vida. Jesus nos ama com um amor tão grande que ele permite isso a nós. Nós não somos marionetes. Nós somos discípulos de Cristo. E o discípulo não é o escravo de Cristo, mas é chamado de amigo de Cristo. Não vos chamo mais de servo, disse Jesus, mas vos chamo de amigos. E um amigo sabe o que o outro está fazendo, conhece tudo. Então, essa adesão a Cristo só é possível quando eu entendo essa mensagem do reino de Deus, quando eu entendo que Cristo é a encarnação de Deus aqui na Terra. Eu não estou seguindo um homem, mas eu estou seguindo Jesus Cristo, que é Deus. E essa adesão radical que me é pedida de viver esse amor é possível porque Cristo viveu isso como homem aqui na Terra. E todos aqueles que seguiram a Cristo como seus discípulos me mostram que isso é possível. Quando eu olho para a vida de Santo Antônio, por exemplo, quando eu olho para a vida de Santo Inácio, quando eu olho para a vida de Santo Antônio Galvão, e de santos que não foram padres nem freis, como, por exemplo, os pais de Santa Teresinha, São Luís, se não me engano, era o pai de Santa Teresinha, eles tiveram uma vida simples, como nós. Não eram ricos, não tinham posses, não fizeram grandes obras, mas viveram a santidade na simplicidade da sua vida, no seu dia a dia. Ali se tornaram santos, porque viveram a plenitude desse amor de Cristo. Não nos é pedido grande coisa, basta a gente viver o amor de Cristo aqui na Terra, na entrega, na doação, mas principalmente no amor de uns pelos outros. Não podemos odiar ninguém, não podemos querer o mal de ninguém, mas sim querer sempre o bem. E sim querer sempre o melhor para cada um.
Diácono, mas eu não gosto de tal pessoa, não gosto de jeito nenhum dessa pessoa. Que bom. Na Bíblia não está escrito em lugar nenhum, gostai-vos uns dos outros. Eu não sou obrigado a gostar de nenhum de vocês. Vocês não são obrigados a gostar de mim. Mas vocês têm que me amar. E eu tenho que amar vocês, se eu quiser ser cristão de verdade. Amar é querer o bem do outro. Mesmo que você não concorde com ele, mesmo que ele torça para o Corinthians, não tem problema, não. A gente tem que amar as pessoas. Amar, rezar pelos outros, desejar o bem, querer que a pessoa se dê bem na vida, querer que ela seja feliz, mesmo que você não concorde com ela, mesmo que vocês dois não se entendam de jeito nenhum, mas temos que rezar uns pelos outros. E quando a gente reza uns pelos outros, essas dificuldades vão sumindo. Deus vai tirando isso do nosso coração, vai limpando. E a gente passa a amar aquela pessoa de verdade. E às vezes até consegue conversar com ela, consegue ter um bom relacionamento com ela, porque Deus, quando a gente ama, Ele limpa o nosso coração dessas impurezas. Então, amar uns aos outros é o selo que nos marca como cristãos. Tá bom? Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Pode ligar o microfone ou levantar a mão aí e falar, que tem um tempinho ainda. Nada? Então, tá bom, pessoal. Vamos então rezar? Vamos ligar os nossos microfones para a gente rezar uns pelos outros, né? Uma das coisas mais bonitas que o cristão faz é rezar uns pelos outros. Deus ouve muito mais quando a gente reza pelos outros do que quando rezamos por nós mesmos. Porque rezar pelo outro é um gesto de carinho, é um gesto de amor que a gente faz. Tem um texto que diz que nem um copo de água que a gente dá para uma pessoa será esquecido por Deus. Quanto mais um gesto de amor e de entrega, como é a oração para uma pessoa. Vamos rezar então, agradecer a Nossa Senhora por ela ser esse exemplo de discípula para nós e pedir a ela que sempre nos motive na caminhada e nos fortaleça. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E bendito é o Santa fruto Maria, do vosso Mãe de ventre, Deus, Jesus. rogai por nós, Santa Maria, pecadores, Mãe de Deus, agora e na hora de por nossa nós, morte. pecadores, Amém. na hora de nossa morte. Amém. Esse final de semana eu estive lá no Santuário Nacional de Aparecida, rezei por todos vocês, pedindo a Deus que os abençoe, que a Nossa Senhora sempre continue motivando vocês nessa caminhada, que vocês não desanimem, não desistam. Apesar de a gente não poder estar se encontrando pessoalmente, mas recebam todos vocês de maneira virtual o meu abraço e meu carinho a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida Mãe Aparecida e do nosso padroeiro José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.